doutrina, estava em cima dessas questões, de uma compreensão do Jesus histórico, que não era bem a visão da igreja sobre o próprio sonho e sua missão. Então, assim, existem tensões dentro dessa teologia que não é o problema dos pobres. Com os pobres e para os pobres, e olhando essa realidade de grande justiça, todos nós queremos que a situação seja diferente. Mas não é porque nós queremos que essa situação seja diferente que a gente vai passar por cima da nossa fé. Outra coisa, estava conversando com o Maurício antes da gente começar o encontro, e ontem nós tivemos várias informações, né? Várias informações, mas na verdade são várias informações, mas não são tantas informações assim para a extensão do assunto. Nós temos que fazer uma viagem mais rápida. E a gente pode ficar assim um pouco, né? Poxa, é tanta coisa para a gente poder ver e estudar. É legal porque se torna um desafio para a gente. Nós somos convidados como cristãos a estudar, a aprofundar a nossa fé, a entender o que é que os debates estão sendo, o que é que está sendo dito dos debates. E o Papa foi entrevistado 2 vezes por um jornalista alemão, uma vez quando ele era cardeal ainda, cardeal Ratzinger, e pelo mesmo jornalista foi feita uma entrevista com ele, que foi apresentado num livro A Luz do Mundo. Nesse texto, lá da entrevista, nesse livro, nessa entrevista que ele fez, o jornalista ele faz uma pergunta assim, muito particular ao Papa, dentre várias, né? Por que é que o senhor acha que foi eleito um Papa teólogo, um Papa intelectual? Pergunta assim um pouco, né? Porque o Papa ele é conhecido de fato como um grande pensador, um grande teólogo, um grande intelectual. Aí ele disse uma palavra que eu achei muito interessante, a resposta do Bento XVI. Ele disse: eu considero que a providência divina me escolheu como Papa para dizer para os fiéis que é preciso a gente usar mais a racionalidade na nossa vivência de fé para poder também dialogar com o mundo. Isso é muito interessante, não é? Então, dentro dessa perspectiva da providência divina, que nós temos um Papa teólogo, um Papa que estudou tanto a fé, é para nós também um desafio ou uma motivação para que a gente também aprofunde dentro das nossas possibilidades a nossa fé, procure comprar um livro, procure ler alguma matéria, procure acessar a internet de alguns cursos que nós temos hoje na internet, para poder ir esclarecendo mais aquilo que a gente pensa. Eu estava falando, e graças a gente coloca a situação, nós precisamos conversar muito hoje, estudar muito para poder conversar com os evangélicos. Não é só com os evangélicos, não. Você tem, por exemplo, o problema da política hoje, né? A política agora está com esse problema de eutanásia, está com esse problema de aborto, e tantas outras coisas que nós temos dentro do mundo da cultura. A gente precisa tentar estudar para poder ver qual seria, talvez, uma palavra mais suficiente, mais adequada, para poder manifestar a nossa fé para o mundo que a gente vive e entrar em diálogo com a sociedade. Bem, só para indicar uma coisa aqui, como nós entramos em Jesus histórico, eu trouxe aqui um livro só para fazer propaganda, que é um texto, tá, uns resumos de Flávio José, que foi um historiador, que foi do tempo de Nosso Senhor, e que ele faz uma referência histórica sobre a presença do Cristo na Palestina. Que ele diz que as observações dele sobre Jesus Cristo é muito interessante, porque ele fala como um historiador que vai vendo as coisas em tudo, e diz que era uma pessoa muito, assim, vou traduzir nas minhas palavras, uma pessoa bastante interessante, uma figura que fazia muitos sinais. Diz que ele morreu depois ressuscitou no terceiro dia, parece que tem uma dimensão assim, parece que é um ser humano, para além do que é um ser humano. É muito interessante a observação que o Flávio José faz da figura do Cristo. Eu tenho aqui também que existem vários textos sobre esse assunto, do Rosley e do Hanson, Bandidos, Profetas e Messias, Movimentos Populares no Tempo de Jesus.
Existem vários textos que falam sobre a expectativa messiânica de Cristo, a expectativa messiânica numa perspectiva revolucionária, numa dimensão política. Existem vários estudos sobre isso. Sempre são dois grandes estudiosos que apresentam, não é, esse tipo de indicação para quem quer aprofundar a visão do século I, do tempo de Nosso Senhor, como é que o povo tinha essa expectativa. Bom, também vocês estão vendo essa linha do tempo aí atrás, não é? Que eu passei muito tempo sem ver, parece, nas colunas, essa linha do tempo. Eu trouxe algumas linhas do tempo, é bem baratinho, é R$8, de repente vocês querem adquirir. Eu trouxe também um atlas, que eu acho interessante, às vezes a gente está estudando o povo de Israel, pegar um atlas, não é? E procurar conferir que região é que o nosso Senhor está, ou que tribo é essa que o Senhor está. Então eu trouxe dois atlas aqui, que esses atlas às vezes é bom para quem gosta de aprofundar a Bíblia. Então, a linha do tempo está lá, tem esse atlas mais simples, né, das terras lá da Palestina, é um atlas mais barato, é R$10. Eu estou trazendo aqui até a página da minha que vende isso aqui, só mesmo para depois vocês se interessam. Tem esse outro atlas aqui, que é um atlas que eu gosto de usar, é um atlas mais caro, mas eu vou saber que existe, é 62 pau, né? Então assim, também o problema, como eu estava falando para vocês, o problema é que isso aqui é estudo, exige investimento, nem sempre a gente tem uma condição de comprar um ou outro mais coisas para poder aprofundar. E entendo que quem puder comprar o texto do Padre Caetano, que nós estamos em ideia que é preço de custo, tá? Que a gente pediu Novo Jerusalém, o preço que eles vendem, é muito interessante que vocês façam esse esforço de adquirir esse texto, tá? Para depois vocês poderem ler, reler, talvez ver o vídeo, ver o comentário, dar uma olhada, até quem sabe, quem tem um grupo de estudo aí, um grupo de reflexão, um grupo de oração, levar isso para se estudar no seu grupo. É uma coisa muito interessante isso aqui, porque é muito rico. Não é algo que a gente estuda assim e joga no mar. Esse texto que eu estou passando para vocês, eu estava pensando assim ontem, falei muita coisa, às vezes as pessoas podem pensar que é muita informação, aí quando a gente vai falando, vixe, quanta coisa eu preciso estudar, meu Deus, será que a gente vai falando isso aqui, aquele outro ponto ali? Mas é claro que a gente estuda esse texto do Padre Caetano desde 1981. Desde 1981 eu estou em contato com esse texto me provoca, esse texto me levou para diversas crises, e a gente vai e volta. É realmente um texto maravilhoso, porque eu sinceramente, até agora, depois de tanto tempo, eu não vi nada assim tão claro e objetivo essa viagem que o Padre Caetano faz, essa viagem no tema, abordando esse tema da libertação. Bom, como eu também coloquei para vocês, nós não temos condição de ver o texto todo. Essa parte da missão do Senhor, basicamente eu vou ter que pular. Eu fiz uma introdução ontem às teses do Jesus histórico, do Cristo da fé, e essas teses também não estão aqui. São coisas que a gente está complementando, para que depois, quando vocês também estiverem, né, dando uma olhada, ou ouvindo uns por aí, tenham um mínimo de compreensão. Então, eu vou optar por uma coisa também que o Caetano não faz, mas eu tenho essa base para poder fazer esse tipo de coisa a partir da visão que ele vai apresentando e as luzes que ele vai dando. O que é que nós vamos fazer hoje? Tá? Eu queria que a gente se dividisse em grupo de 3 ou 4 pessoas e todos nós lêssemos esses textos. Tá? Quero que todo mundo leia todos esses textos que estão aqui. E eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês façam, eu quero que vocês digam as características, tá, do que tem nesse texto, do que tem nesse, do que tem nesse, do que tem nesse. Vocês vão ver que o Evangelho de Marcos diz dá um elemento, já o Evangelho de Mateus dá outra coisa. Então eu quero que vocês vejam, então, de uma forma clara, qual foi o motivo da morte do Cristo nos 4 evangelhos. Qual foi o motivo da morte do Cristo diante do Sinédrio? E qual foi o motivo da morte do Cristo diante do Pilatos? Então nós vamos querer hoje estudar essa questão. Como eu falei para vocês,
estudar o processo da morte do Cristo, do processo que levou ao Senhor à morte, ele é para nós bastante esclarecedor. Além do fato que eu coloquei para vocês que um dos pontos que nós temos do querigma é a morte e a ressurreição do Senhor. Nós estamos aqui basicamente nos detendo no processo que leva à morte, né? E que pelo, vamos dizer, o esquema que nós estamos vendo, eles têm um peso histórico que estão em todos os 4 evangelhos. Outro também, né? Nós estamos dentro do Jesus histórico. Dentro daquela linha de pensamento, nós não estamos, Gustavo é que a quando estava interpretando, está falando, mas nós estamos procurando ver um momento antes da ressurreição do Senhor. Então seria como o fato de Jesus histórico. Outra coisa que nós poderíamos, antes de ver esses textos, que aquilo que está nos 4 evangelhos teria um maior peso histórico. Então nós estamos diante de textos que são importantes dentro dos 4 evangelhos, que não são textos assim quaisquer, que podem nos dar luzes para a gente compreender por que foi de fato que nosso Senhor foi levado ao morte de cruz. Então nós vamos ter uma meia hora para fazer isso, tá? Esse trabalho em grupo. Nós vamos fazer então, pegar em cada um desses 4 evangelhos, ver o que é que está sendo dito diante do Sinédrio e diante de Pilatos do motivo da morte. Nós separamos ali umas cadeirinhas, a gente para o pátio, como daqui para energia. Tem umas mesas ali, cada mesa talvez 4 pessoas, mais próximo da luz. Vamos ali para o pátio e vamos fazer esse trabalho de grupo, tá bom?